eu não me tornei algo que eu não era, sabe? Eu não era homem e virei mulher. Sim. Para além disso, eu tenho me identificado como travesti não binária. E aí, galera do Guardiã Armário, tudo bom com vocês? Este é mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui com a Rosa Luz. Eita, olha nós aí, ó. Salve, salve. Mas antes de vocês continuarem a assistir esse vídeo, deixa já seu like, já se inscreva aqui, já comenta e já compartilha pra todo mundo ver, tá bom? Fortalecer aí as LGBT, ó. As pretas do rolê. É isso aí, então aguarda a vinheta e depois da vinheta tem uma conversa muito gostosa com a Rosa Luz. Roda a vinheta. Muito obrigado por você ter vindo. Ter você nessa nova temporada do canal pra mim é muito especial. Tudo que você tem feito, tem mexido as estruturas e hoje ter você aqui é um sonho realizado. É nóis, satisfação. Também adoro o seu trabalho. Conheci ano passado por conta das amigas, né? Rosa, então fala pra mim onde foi que você nasceu, com quem que você viveu nos primeiros anos? Eu nasci no Gama, que era uma periferia do Distrito Federal, mas a época que eu cresci lá era uma quebrada assim que tinha várias rixas. Quem é que vivia junto com você? Era pai, mãe? Como é que era a estrutura da sua família? Então, lá tinha 3 casas, né? Aí na minha casa especificamente era um barraquinho de 4 cômodos que morava minha mãe, meu pai, eu e minha irmã nasceu depois, quando eu tinha 5 anos. Você já percebia que você era diferente das outras crianças e como que você percebia essa sua diferença? E eu percebi que eu era diferente das outras crianças já pequena, quando a família não gostava de certas atitudes, por exemplo, brincar de Barbie. Eu queria brincar de Barbie com uma prima e, sei lá, eles não gostavam e ficavam falando e, tipo, me reprimiam por conta disso. E aí eu comecei a entender que era errado algumas coisas que na minha cabeça era simples. No período escolar, até o seu jeito incomodava seus amiguinhos? Como é que era? Eu lembro que na escola, no jardim de infância, por exemplo, a gente tava brincando de Power Ranger. E eu queria ser a Power Ranger rosa. Mas ninguém queria deixar eu ser a Power Ranger rosa. E nem nenhuma que fosse da identidade feminina, sabe? Eram coisas que eu me questionava, mas ficava dentro de mim porque eu não conseguia conversar sobre isso com ninguém. Assim, na minha própria família, né? Eles falavam que eu não podia ser a Power Ranger rosa também. Você passava por essas angústias todas sozinhas? Em que momento você ficava com você mesmo que você podia ser você mesmo? Então, basicamente não tinha esse momento, porque em casa eu ficava, né, convivendo com muitas pessoas e essas pessoas eram muito normativas. Elas me reprimiam muito e achavam que eu ia ser viada, né? Até eu achava que eu ia ser viada, mas eu não pensava muito nisso, na verdade. Eu acho que as pessoas que pensavam mais nessas questões. Me conta um pouco essa sua relação até com as pessoas que estariam ali para proteger. Em casa a gente ficava sempre na dívida e na escola eu era, né, a pessoa não branca, pessoa mais pobrinha da escola, no colégio de freira e ainda era afeminada. Então, tipo, eu não conseguia conversar sobre essas coisas com as pessoas porque já existiam muitos estereótipos. Eu sempre focava nos estudos. Minha mãe, ela é uma mulher com deficiência e ela acreditava que se eu estudasse muito eu ia vencer na vida. Tipo, ela tomou uma injeção errada quando era bebê e ficou 9 anos sem falar e sem andar e isso afetou, tipo, a forma que ela anda hoje. Então ela nasceu considerada normal, né? E depois de ter tomado essa injeção errada, hoje em dia lida com deficiência. Minha mãe falava, você tinha que ser melhor que as outras pessoas. Então eu focava mesmo, assim, ela me fazia decorar os livros tudo e eu acho que era a minha válvula de escape, sabe? E essa forma do estudo era uma forma de compensar, de fazer com que as pessoas percebessem que eu podia estar nesse lugar, né? Tipo, tanto quanto elas, mas eu não tinha tanto essa consciência, eu acho que talvez minha mãe tinha mais essa consciência. Quando você percebeu que, olha, eu sei, eu sou uma mulher, só que eu não estou no meu corpo, ou estou no meu corpo, como é que foi? Poder falar quem eu era e poder entender quem eu era, de fato levou vários anos, né? Porque a gente vem nesse mundo, como você disse, sem informações, né? E eu cresci num lugar onde as pessoas também não tinham informação sobre isso. Quando a gente pensava em pessoa trans e travesti, a única referência que a gente tinha era as referências negativas que a TV, né? Elas sempre trataram pessoas trans de maneira negativa. E crescer sabendo de tudo isso, identificar que você está fora desses padrões pré-determinados, mexeu com você. Como isso mexeu? Quando chegou na adolescência, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Tipo, eu saí da escola de freiras, veio a puberdade, né? Então, transformações no meu corpo. Eu comecei a perceber, por exemplo, que uma mulher podia se relacionar com outra mulher, que um homem podia se relacionar com outro homem, porque até então na escola de freira eles falavam, homem, mulher, mulher, homem, e eu, enfim.
enfim, ficava perdida. E aí quando chegou lá, quando eu saí dessa escola, tipo, eu me envolvi com um boy antes de transição e tal, eu comecei a me relacionar sexualmente com homens gays. Homens negros gays na periferia, né? Eu tinha o dilema tanto da sexualidade quanto o dilema da identidade. Fala um pouco. Eu sou uma mulher trans, mas na época eu não tinha transicionado e nem sabia o que era trans. Tipo, não tinha essa palavra, essa palavra não existia. Eu conhecia as travestis da minha quebrada e eram travestis bem do babado, assim. Aí, então tinha essa questão da identidade, mas tinha a questão da sexualidade, né? Porque a sociedade falava pra mim, você nasceu um pouco pinto, então você tem que se relacionar com mulheres. Mas eu nunca me senti atraída por mulheres. Até me envolvi com bastante mulheres no passado, assim, tentando e tal, mas nunca rolou. Então na adolescência eu percebi uma coisa, né, que era, eu gostava de homens. Aí eu lembro que eu tinha que sair do armário, né? Me deu vontade de sair do armário uma época porque eu me apaixonei por um boy. E isso fez com que eu quisesse sair do armário. E era coisa de internet, muita lombra. Tipo, eu lá na quebrada, conversando com um boy de Osasco. E aí eu, tipo, tô apaixonada, eu tenho que ir pra São Paulo, vou contar pra minha mãe que eu sou bicha. Mas aí eu parei pra pensar, será mesmo que eu sou bicha? E aí entrou o conflito, sabe? Que é o conflito de identidade de gênero versus sexualidade. Sim. Então eu entendi que eu gostava de homens, mas eu não conseguia me identificar no lugar de homem gay. Aí eu lembro que eu contei pra minha mãe que eu era bissexual, foi a minha primeira saída do armário. Mas não era bem isso, assim, sabe? Tipo, eu contei porque era isso, eu não me identificava com a identidade nem com a sexualidade de homem gay, mas... E você se achou até um pouco mais seguro naquele momento falar sou bissexual, porque era uma forma de fazer com que o outro não levasse tanto choque, por mais que você sabia que você não era bissexual? Tanto o outro quanto, tipo, eu mesma tentando entender, porque eu não me identificava como homem gay, apesar de eu gostar de homens. Então, naturalmente, eu pensei, já que eu não me identifico como homem gay, eu devo ser bissexual. Meu pai me perceber, né, tipo, nesse lugar, o lugar de um corpo estranho, da criança viada, fez com que a gente fosse se separando ao longo dos anos, assim. Então, lá no ensino médio, quando eu tava entrando pra universidade, dos 16 para os 17, a gente parou o nosso contato de vez, assim, depois que ele se separou da minha mãe também, a gente só foi se afastando e hoje em dia a gente nem se fala mais. Quando eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos e aí foi quando, ironicamente, eu assisti uma série, que foi a primeira série que eu vi uma pessoa trans sendo tratada de uma maneira não estereotipada. E isso mexeu comigo de uma maneira que eu não sei explicar até hoje, assim, foi como encaixar todo o quebra-cabeça. Foi perceber que eu não era bissexual, sabe? Foi perceber que eu era uma mulher trans e que todos esses conflitos que eu tive minha vida toda eram conflitos também de identidade, não só de sexualidade, sabe? Foi o primeiro momento que eu pude olhar pra mim. Estudando arte, né? Eu comecei a estudar teoria crítica e história da arte na universidade. Rosa, e quando você encaixou essas peças, eu acho que o primeiro momento foi você se olhar e falar assim, gente, a Rosa tá aqui, sempre esteve, agora eu entendo. E aí, nesse momento, você me faz lembrar dos seus amigos que já te entendiam, da sua família que ainda não compreendiam muitas coisas. Como é que foi lidar com esses dois polos e mostrar pra eles, olha, a Rosa sempre esteve aqui, eu só tô anunciando? Tipo, eu sinto que na adolescência eu comecei a mudar já bastante, assim, tipo... É muito louco essa questão do corpo, assim, porque, tipo, quando eu era criança, eles me colocavam nesse lugar, né, que eu tinha que agir como homem, ser como homem não chora, e todos os estereótipos do patriarcado. Quando eu tava na adolescência, o corpo dos meninos começaram a mudar na minha volta, mas o meu corpo não mudava, saca? Tipo, eu nem tinha muitos pelos, nem nada, tipo, só não mudou. Ficou do jeito que tava, assim. Uhum. Eu nunca tive muita testosterona, saca? Então, começou a colocar meu corpo em outro lugar, assim, ao ponto de que na universidade eu também era lida muitas vezes como andrógina, e eu comecei a brincar com esses elementos, sabe? Da androginia, comecei a usar batom, comecei a, tipo... me expressar, sabe? Da forma que eu sempre quis me expressar e comecei a ter mais essa liberdade, assim. Isso foi de certa forma, uma novidade para as pessoas que estavam te acompanhando ou foi uma questão construída? Dia após dia você acrescentava um elemento novo no seu ser, no seu existir? Foi um processo natural, pra mim, pelo menos, de entender como eu me sentia confortável na sociedade. Então, tinha dias aí que eu fazia uma maquiajona, tinha dias que eu passava um batom vermelho, tinha dias que eu colocava uma saia. E saía, saca, na sociedade. Tinha algumas pessoas que se assustavam, falavam, nossa, o que tá acontecendo? Tinha outras pessoas que me acolhiam, e nesse processo eu fui
me aproximando mais de certas pessoas e me distanciando de outras pessoas, me aproximando de certos códigos visuais e me distanciando de outros e percebendo o que eu gostava. Pelo que você apresenta, você não sofreu, pelo menos até agora você não me falou, da disforia de gênero, né? De você se olhar, por mais que você não... Me fala um pouco sobre isso. Você teve essa questão na sua vida? Como eu falava, né, tipo, meu corpo não mudava como o dos outros meninos, mas quando chegou lá pros 16, 17, começou a nascer uns pelinhos. Isso começou a me incomodar muito, tipo, a primeira vez que eu tava lidando com pelos no rosto. Acho que foi o único sintoma de disforia de gênero que eu comecei a sentir. Mas naquela época mesmo eu comecei a me auto-hormonizar. E fiquei me auto-hormonizando por uns 2 anos, ou bastante, na real. Ano passado que eu parei de me auto-hormonizar, com 22 anos. Outros momentos que foram importantes pra mim, tipo, foi quando eu pintei meu cabelo de rosa choque uma época e fui fazer um mochilão pro Ceará. E lá eu conheci um boy, e esse boy me deu um apelido de Rosade, que é rosa em estoniano, porque é bem aleatório, né? O boy lá no sertão nordestino, estudando estoniano. E aí eu achei legal e tava nesse processo de procurar um novo nome, porque eu não identificava com o nome passado. E aí eu mudei meu Facebook pra Rosade Juxed, que a tradução era cabelo rosa em estoniano. E aí foi a primeira mudança de nome. Aí eu lembro que a segunda mudança veio naturalmente, Rosade pra Rosa, e Luz só veio, assim, em alguma chapação da vida, porque na época eu já, né, curti o verdinho e pá. E aí veio Rosa Luz, eu lembro que eu mudei no Facebook, mas sem falar de identidade de gênero. E aí, na época, né, eu estudava artes visuais e passei por uma residência artística em Londres, 3 meses, estudando lá com outros artistas, tudo financiado pela universidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava com um rasta até a cintura, meu nome no Facebook Rosa Luz. Eu só usava, tipo, roupas femininas, e aí alguém me perguntou pela primeira vez, tipo, como você quer ser tratada, ele ou ela? E aí foi, tipo, blowing mind também. Foi tipo assistir a série e ver as coisas se encaixando. Quando essa pessoa me perguntou como eu queria ser tratada, foi a primeira vez que eu me senti digna em relação à minha identidade. Foi tipo, acender a luz, apagar a luz, saca? E aí eu falei, tipo, ela. E aí esse foi o momento divisor de águas mesmo, que eu comecei a reivindicar, falar pra todo mundo que elas tinham que me tratar como ela e tal. Conversei com minhas melhores amigas da época e contei pra elas, elas falaram, amiga, quero novidade. Tipo, me contou novidade. Acho que para as pessoas já estava muito óbvio que viviam perto de mim, assim. Aí quando eu contei pra minha mãe, eu tava bêbada na Inglaterra. Me conta como é que foi. Você tava com alguém dentro da casa que você tava morando? Você tava se preparando para poder falar? Você já sonhava com esse momento? Imaginava que fosse de uma outra forma? Como é que foi essa conversa e da onde veio essa coragem? Então, na época já era mais pro fim da residência, eu já tinha viajado por várias cidades, porque era uma residência nômade de 10 artistas. Cada semana a gente estava numa cidade diferente. E a ideia era pesquisar formas alternativas de educação de arte e, paralelamente, nossos projetos autorais. Então lá eu fiquei 15 dias em silêncio, usando um vestido de noiva, porque eu queria investigar como a linguagem falava, sabe? Tipo, a linguagem do corpo, porque às vezes o nosso corpo fala sem a gente falar usando a palavra. Um dia, quase no fim dessa residência, eu tava lá no país de Gales, ficando hospedada na casa de uma mulher que era metade brasileira, metade gringa. E aí eu fiquei bêbada, cheguei lá e tava sozinha, e eu falei, vou ligar pra ela, porque eu não tava mais conseguindo esperar. A ideia era esperar voltar e conversar e tal, mas eu acho que seria muito foda. Aí eu liguei pra ela e falei, tipo, sou uma menina trans, sei que e tal. Aí ela falou, eu te amo do jeito que você é e sempre vou te apoiar. Eu achava que ela ia, tipo, gritar, sei lá, porque tinha uma época, quando a gente morava juntas, que ela fazia isso, sabe? Eu passava o batom, saía e ela, tipo, aos gritos, saca? E eu, tipo, tacava o foda-se. E aí, quando eu liguei pra ela, ela falou assim, eu estive na igreja essa semana, porque a minha mãe, ela é uma mulher muito católica. Aí ela falou, e aí eu tive contato com o meu Deus, e ele falou assim, sabe aquele seu filho? Não é um filho, é uma filha. E você tem que amar ela do jeito que ela é. Aí eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu não sou cristã. Eu estudei lá no colégio de freiras, mas eu não sou católico, porque chegou uma época que os padres falaram, Deus te ama do jeito que você é, mas você vai ter que escolher ou ser quem você é ou a igreja. E eu escolhi ser quem eu era, saca? Eu acho que a igreja é responsável por muito do ódio que é pregado pelas pessoas LGBTs. Sim. Porque historicamente, né, quando a gente vê a colonização, veio lá o europeu junto com a Igreja Católica colonizando corpos e pensamentos. E essa ideia que a gente tem hoje de identidade homem e mulher
essa dicotomia vem também desse pensamento e dessa época, porque antes da colonização existem estudos que mostram que várias tribos indígenas tinham mais de 2 identidades de gênero, sabe? Sim. Então até essa questão de como a gente se comporta, do binarismo, está conectada com a colonização e com a branquitude. O que você falaria para essas meninas e meninos que estão dentro desse processo ainda e estão ainda naquele comecinho lá, ainda talvez esse vídeo agora seja a série que você viu, que está abrindo a cabeça dessa pessoa e ela está conseguindo se identificar como uma pessoa travesti, como transexual, como uma pessoa não binária. E ela chegou até aqui nesse vídeo, já viu toda a sua história e agora é a hora daquele conselho. O que você falaria para essa pessoa? Olha, se você tá passando por um processo como esse, só se joga, não tenha medo, sabe, que as coisas vão melhorar e tenha calma também, porque às vezes nada como o tempo, sabe? A gente fica muito ansioso, eu acho, e ansiosas também, quando a gente tá na adolescência, né, nesses momentos de mudança, e a gente acaba, às vezes, agindo por impulso, fazendo coisas que depois a gente se arrepende e tal, mas essas coisas passam, sabe, esses momentos de bad, assim. Porque chega um momento que as pessoas que tentam controlar seu corpo e sua existência, elas não vão ter mais controle sobre o seu corpo e sua existência, porque chega um momento que a gente cresce, sabe? Então foi basicamente isso, assim. Quando eu criei meu canal no YouTube, eu queria trazer mais referências para pessoas e crianças trans que passassem pelas situações que eu passei, sabe? Porque se na época que eu era criança alguém tivesse tido seriedade para conversar comigo, talvez eu tivesse evitado várias dores que eu tive que passar anos depois para poder me afirmar, sabe? Se as pessoas tivessem tido a sensibilidade de perceber o que estava acontecendo comigo, ao invés de me reprimir, como meus familiares todos fizeram, talvez eu teria evitado passar por muitas dores também. Então é basicamente isso, se você está num processo desse de repressão da sua identidade, fica calma porque as coisas vão melhorar, sabe? Hoje eu tenho 23 anos, eu não moro com minha família desde que eu tenho 18 e tá sendo incrível, sabe? A cada ano que passa eu tenho mais liberdade para fazer as coisas que eu quero com a minha vida, com a minha existência, para fazer as mudanças que eu quero no meu corpo e a cada dia que passa também as pessoas à minha volta, pelo menos que ficaram, né? Nesse processo todo, estão desconstruindo cada vez mais os seus pensamentos e aprendendo a me amar, porque é isso, como o Samuca falou também, nada como o tempo, saca? Quando nesse período que o canal apareceu? Foi logo quando você voltou pro Brasil? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei para a universidade, e aí lá eu fiquei um semestre trancada na universidade, né? E aí eu tinha que fazer 12 créditos. Aí eu entrei na universidade, já me afirmando trans, falando que as pessoas tinham que me respeitar pelo meu nome social. Mas aí eu senti o baque da transfobia institucional. Foi a primeira vez, assim. Porque até então, na universidade, né, eu não reivindicava a minha identidade. Quando você se coloca nesse lugar do tipo, eu sou uma mulher trans e você tem que respeitar a minha identidade e me tratar no feminino, é quando a gente vê os transfóbicos aparecendo. Perdi amizade com homens gays, homens héteros, sabe? Perdi amizade com todo mundo, assim, mas eu tinha muitas amigas gays mesmo que a gente se afastou por conta de transfobia. Mas o foco não é nem elas, o foco foi mais os professores, assim. Alguns professores me trataram bem, mas teve um específico que não. E todos eles sabendo que eu fui para residência artística com financiamento da universidade e tal. Aí um deles um dia me chamou e falou assim, vamos conversar ali fora? Aí eu falei, vamos. Aí ele falou, então, eu vou te reprovar, porque eu acho que você tá meio perdido e, tipo, me tratando no masculino, deslegitimando minha identidade. Acho que você precisa se encontrar um pouco mais e voltar semestre que vem e participar mais das aulas, mesmo você tendo menção para passar. Eu vou te reprovar porque eu acho que você precisa se encontrar. E aí isso mexeu muito com minha saúde mental, saca? Foi quando eu percebi, tipo, que as coisas não eram tão fáceis como eu achei que seriam. Mas você foi reprovada? Fui reprovada por isso. E aí eu lembro que eu não fiz 12 créditos, eu fiz 8 créditos. E aí eu entrei no processo de ser desligada da universidade por conta disso. Aí eu comecei a brigar, procurei os meus direitos e tal, consegui trancar essa matéria. Eu fui basicamente, acho que, uma das primeiras pessoas trans do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília a se afirmar trans, sabe? Então eu senti muitos tapas na cara. Mas eu desisti por conta da saúde mental, sabe? Começou a fuder com isso e eu precisava garantir, tipo, meu aluguel, precisava comer, sabe? Todas essas questões e não tava conseguindo mais grana. E aí o canal foi minha última saída antes de começar a me prostituir, porque eu gostava de fazer vídeo. E aí eu nem manjava de comunicação. E também não assistia muitos youtubers, assim, mas eu gostava de fazer vídeo e via que tinha uma galera que tava conseguindo viver disso.
Então eu comecei a fazer, jogar, assim. O vídeo no começo pra mim foi muito essa coisa, de colocar pra fora essas violências e de poder falar, porque eu sentia que muitas pessoas não estavam entendendo essa mudança, sabe, que eu tava fazendo. Basicamente a transição. E não é uma transição de eu era uma coisa e me tornei outra coisa. Eu só tava mudando, na verdade, o visual. Sim. Mudando o externo para encaixar realmente quem eu era, sabe? Por dentro com essa imagem visual, sabe? Então eu não me tornei algo que eu não era, sabe? Eu não era homem e virei mulher. Sim. Para além disso, eu tenho me identificado como travesti não binária. E explica um pouco pro pessoal o que é ser uma travesti não binária. Então, a travesti é uma identidade feminina, uma identidade de gênero que está para além desse binarismo, homem e mulher. Então é basicamente isso. Eu tenho entendido minha identidade como identidade feminina, mas que não necessariamente está nesse lugar de mulher e nesse lugar de homem. Por mim, eu ficava aqui, fazia uma série só com ela falando, porque é tão gostoso, é tão bom, eu aprendo tanta coisa. Rosa, só pra gente finalizar, me fala das suas redes sociais, me fala de onde o pessoal pode te encontrar. Então, eu sempre escrevi poesia, gente, nesse processo todo aí da vida, né? Eu sempre escrevi muita poesia e acabei me encontrando no rap, anos depois, assim. Porque é isso, eu cresci numa quebrada onde a gente escutava funk e rap, hip hop. Eu cresci com os beats, saca? E hoje em dia eu tenho me encontrado no rap. Então se quiser conhecer meu trabalho de rap é só pesquisar Rosa Luz nas plataformas aí digitais, né? Tá no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, todas as plataformas. Aí eu tenho o canal no YouTube também, é só pesquisar Barraco da Rosa ou Rosa Luz, que vocês vão encontrar também. E no Instagram eu sou Rosa do Barraco. É só seguir que a gente continua aí dialogando, olha, para além dos estereótipos, para além das categorias, estamos aí existindo. E Rosa, você me faz pensar muito no quanto que nós, como os corpos pretos, a gente transforma a dor em arte, né? Sim. E de todo esse processo que você passou, você fez poesia, você fez música, você fez canal, você fez resistência e ainda está fazendo tudo que está ao seu alcance dentro daquilo que você pode para mostrar para o outro, em diversas formas, em diversas frentes, como que nós existimos e nós existimos e vamos continuar existindo. Eu te agradeço muito, muito, muito pela sua presença. Espero que seja a primeira vez de muitos, porque outros quadros virão aqui para a gente poder conversar. Estou muito feliz com tudo que a gente conversou aqui, te conheci muito mais agora. Primeiro quero dizer que eu também estou lisonjeada de estar aqui. É muito importante ter LGBTs, negros, pessoas negras escuras, né, na plataforma, que a gente sabe que tem suas especificidades em toda essa luta aí contra o racismo, né, pra gente existir de uma maneira mais suave. E é nóis. Em relação à arte, a arte pra mim é tipo um papel transformador mesmo, assim. Teve momentos da vida que eu acho que eu tava entrando numa depressão, sabe? Que a minha saúde mental tava meio abalada e que se não fosse jogar tinta num papel, eu não estaria bem, sabe? Às vezes foi jogar tinta mesmo, assim. E em outros momentos foi importantíssimo para poder falar. Porque às vezes as pessoas que são transfóbicas, racistas, que são preconceituosas, elas não vão escutar o que a gente tem para dizer. Se às vezes elas não conseguem nem olhar pra gente direito, sabe? Quanto mais escutar o que a gente tem para dizer. E a arte foi esse outro lugar que eu pude encontrar para conseguir falar. Porque às vezes a gente trabalha com subjetividade, né? Quando a gente fala da arte, cada pessoa vai se relacionar com um quadro, uma foto, uma música de um jeito diferente, sabe? Às vezes você vai se identificar com aquela obra por uma questão que o artista nem estava pensando, assim. Eu sempre falo, né, que a obra nunca acaba quando o artista termina. E é por conta disso. Então a arte foi um bom lugar para isso, eu poder dialogar com as pessoas de maneira subjetiva mesmo, sabe? Gente, olha que maravilha. Então não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de comentar, corra pro canal da Rosa também. Deixa a sugestão de pauta aí para nós gravar no futuro, quem sabe. Exatamente, tem muitos papos pra gente poder conversar. A Rosa estará aqui também vendo os comentários que vocês deixarem, então vamos estar conversando aqui com vocês. Precisando de alguma assistência, algum abraço, algum carinho, a gente comenta, a gente conversa com vocês e é isso.